Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Pode crer, pegou a referência aí desse nome maravilhoso do nosso podcast. Meu nome é Elaine, eu vou deixar meus colegas se apresentarem. Boa noite, meu nome é Jefferson. Seja bem-vindo ao Pode Crer Podcast. Denilson Cigoli Júnior na área, galera. Bora lá. Herbert. Esse é o nosso convidado. No caso, era para apresentar ele, mas tá bom, né? Convidado mais que Estamos especial. aprendendo ainda. Nosso primeiro podcast, primeiro de muitos. Em breve aqui a gente quer ter visitas ilustres de pessoas ilustres. E a nossa primeira pessoa ilustre é sim ele. Achei que você ia falar que não era só abajur de hoje. Não, chama. Os Um ilustres cara que estão por vir. incentiva a gente em tudo, principalmente em relação ao podcast, em servir ao Senhor e levar a palavra de Deus para todo mundo. E o podcast está aí para isso. Então, eu acho que é a bola da vez, né? Então, por que a gente ia ficar fora disso daí, né? Pode falar, Helena. Não, eu queria fazer uma pergunta, não é sobre o Herbert, mas é porque eu sempre tive essa dúvida. Então é Cigoli o seu nome? Isso, legal. É Cigoli, não Cigoli. Cara, o Brasil quer saber. O Brasil quer saber. É Cigoli. Eu te chamei de Cigoli a vida toda. Calma, peraí, vamos lá. Na verdade, a pronúncia é Cigoli, tá? Mas é porque Pros íntimos. o correto, né? Quando você lê, como não tem acento no I do si, então seria Cigoli, né? Todo mundo me chama de Cigoli, né? Só os meus amigos que sabem que é Cigoli, mas o correto é Cigoli. Graças a Deus. Cigoli não, né? Tava com medo de cair mais certo aí qualquer hora. Tudo certo, mais de amor. Mas vamos lá, Elaine, apresenta então o nosso convidado, Nosso né? grande amigo, líder, parceiro, intercessor que puxa a nossa orelha, mas nosso querido Herbert Rosic, sejam bem-vindos ao primeiro de muitos podcasts que virão. E o pessoal, obrigado por terem esperado aí, a gente começou aí horário de Brasília, né? Que a gente... Nossa, todos que estão nos esperando. Um beijo, professor Perdão, Edinardo. a gente viu, mas o reino de Deus sem prioridade nesse momento. Ai, isso aí. meu Deus. Mostrem isso pra minha professora depois, gente. Bom, antes da gente falar com ele, eu quero apresentar o Dr. Herbert. O Herbert, além de pessoa maravilhosa que ele é doutor, formado, médico cirurgião plástico, formado pela Unicamp em São Paulo, especializado em cirurgia geral e cirurgia plástica, né? E, além de tudo isso, ainda um grande servo de Deus, um homem que procura cada dia mais incentivar pessoas. Vamos falar um pouco sobre ele, sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele nesses últimos anos. Isso aí. Então, enquanto você assiste essa live, não esquece, vai enviando pros seus amigos, pros seus familiares, pra todo mundo entrar aí acompanhando, tá? Mas vamos deixar o homem falar também, né? É porque ele nem gosta que a gente converse muito, né? Porque ele só fica assim, ó. Dá um close no jeito que ele fica aqui, vai. Aquele close. Que aí ele não precisa socializar, Balançando na entendeu? cabeça. É tipo aqueles cachorrinhos que fica assim. Herbert, pra quem não conhece, é um homem extremamente extrovertido, conversador, gosta de estar em ambientes sociais. Pra quem conhece, não se manifeste, por favor. Não se manifeste. Bom, até ontem à noite eu achei que eu ia conseguir escapar de estar aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos bater um papo, né? Eu acho que é legal. Eu posso fazer a primeira pergunta, então, já que a gente vai começar? Vambora. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Essa é Herbert, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o Herbert? É uma pergunta muito ampla, né? Mas vamos lá. Eu sou o segundo de 3 lá de casa, 3 filhos. Né? Meus pais, eles são umas pessoas assim, extremamente inspiradoras para mim, tementes a Deus, né? E a história vai muito atrás, né? Pela história do meu tio, né? Que ele se converteu, Dr. Ani, e ele acabou todo ano indo lá na fazenda dos meus avós e retirava um dos irmãos dele. Retirar para poder estudar e ao mesmo tempo evangelizar. E minha mãe foi a quinta, né, dos 8. E ela teve uma conversão muito bonita aos 12 anos de idade. E ela se entregou mesmo para o Senhor. E quando estava mais velha, né, ela conheceu meu pai evangelizando uma moça chamada Sônia, que era a irmã do meu pai. Só que meu pai conhecia o Senhor, né, muito viciado em
em bebida, em cigarro. Então chegou um momento que minha mãe teve que falar assim: entre Jesus e você, eu vou ter que escolher meu Jesus. Meu pai ficou aterrorizado, porque ele não sabia quem que é esse Jesus, né? E daí minha avó, com muita sabedoria, correu atrás do meu pai e tentou um outro modo, numa outra localidade, até que meu pai teve um encontro real com Cristo também. E a convite do meu tio, meus pais vieram aqui para Rondônia. E dali, né, foi se iniciado, né, toda a história, né, que chega até nós. Então, eu sou esse menino que, desde muito cedo, né, tive experiência com o Senhor. Eu lembro que não foi uma igreja grande, meu pai foi chamado para pregar numa igreja pequenininha, que eu não lembro mais o nome que ele quis, né? E a gente, quando é assim de família cristã, a gente acaba acostumando com muita coisa. Então, eu não tinha muito hábito de ir na frente, né, nossos apelos e tudo mais. Mas nesse dia, teve um apelo lá e do nada me senti na vontade de ir para frente, né? Não sei porquê, só lembro disso. E naquele momento eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo, devia ter uns 8, 9 anos para mim. E dali em diante minha vida mudou, né? E a gente vai conversando um pouquinho agora. Legal. Não, eu falo demais. Muito bom. Você tá com quantos anos hoje, Herbert? Assunto delicado. Jogou baixo agora. É porque assim, devia ter o Ayla aqui. Tinha que ser logo eu. O Ayla, vamos falar do Ayla, depois a gente fala do Ayla. Eu, graças a Deus. O Ayla é nosso top 5, mas já tô com 19 anos. Nossa, é uma idade da... Tô brincando, tô com 36 anos, né? Graças a Deus. Então você é de 86? 86 com rostinho de 52. Lidar com jovens nem cansa. Não, quase nada. 26 anos. Herbert, a gente comentou que você tem a sua formação, né? Qual que é o sonho de todo recém-formado, assim? Pelo menos pelo que você avaliou de quem você conviveu. É assim, nossa família sempre foi muito focada nos estudos. Pela história que eu contei para vocês, né? Se você, na época dos meus tios, não quisesse a vida toda ser um peão, ele tinha que sair, né, lá com meu tio mais velho e estudar pra caramba, né, para poder passar no concurso público, de vestibular, para poder conseguir estudar e sair dessa vida, né, que tinha lá no interior de Goiás. Então isso foi impregnado em todas as nossas gerações, a nossa família é muito focada nisso. Então desde criancinha, enquanto muita gente falava besteira, todos nós, a gente queria passar no vestibular, entendeu? Isso foi assim, na nossa geração foi muito forte isso. Então, desde criancinha, igual tem os filmes, né? Foi aquela pessoa, menino de rua, que foi adotado e foi treinado para virar uma máquina de lutar. A gente foi adestrado e condicionado a virar uma máquina de estudar para passar em vestibular. Então, desde criança, eu cresci com essa mentalidade. E era o quê, né? Passar no vestibular, terminar toda a minha formação e se tornar um grande profissional, né? E isso era o que eu tinha muito em mente, né? Então, desde pequeno, você já tinha no coração que queria fazer medicina? Desde muito novo? Desde criança. Não lembro exatamente a idade. Claro que eu fui decidir mesmo quando já estava mais velho, né? Fiquei muito em dúvida entre medicina e direito, né? Fiquei muito em dúvida mesmo. Mas no final acabei optando por medicina. Na época eu queria engenharia, foi até engraçado, porque eu me achava muito bom com cálculo. Aí no primeiro ano do segundo grau eu decidi fazer uma Olimpíada de matemática. E foi um desastre. Aí eu pensei, realmente eu não sou tão bom assim. Aí eu descartei essa parte de exatas. Diz, né, que o cara que gosta de abrir lagartixa que vai fazer medicina, né? Pelo menos essa é a história que conta, né? Antigamente era 3 opções, ou era direito, medicina ou engenharia. O cara que era bom de conta ia fazer engenharia. Eu lembro que eu morava aqui ainda, em Ariquemes, na Pituxinha. Aí a gente ia para as férias, né, para a fazenda. E tinha uma época que, quando a gente ia meio lá pro curral, voltava com bicho de pé, né? E aí eu não lembro quem do nosso grupinho, porque todos os nossos primos eram a mesma faixa etária, né? Então a gente sempre foi muito amigo, foi uma família muito unida. Eu sei que um de nós estava com bicho do pé. Então a gente fez
o procedimento cirúrgico, todo mundo queria fazer medicina. Então, foi a excisão do bicho do pé daquele primo. Nossa. Eu tô tentando lembrar agora. Então, foi nós aí, pegamos lanterna, pegamos as pistas. Bisturi. Lá no O espinho de laranja. no intervalo do colégio. Nossa, Muito mas- bom. Com certeza foi esterilizado todo esse material. Totalmente. Sem sombra de dúvida. Ai, ai. Eita. Mas, ô Herbert, deixa eu te fazer outra pergunta. Posso, Com pessoal? Eu tô certeza. atropelando aqui, mas eu queria... É porque ele falou de algo que eu achei importante tocar nesse ponto, né? A sua experiência com o Senhor, então, foi desde muito cedo, né? Falou que teve uma primeira experiência com 8 anos, né? Como que foi, assim, a sua trajetória na adolescência, seus momentos, né, que todo adolescente passa, de tomada de decisão, né? E até mesmo nesse período que você entrou na faculdade, porque a gente sabe que a faculdade é o divisor de águas, né? Eu acho que é o momento de mais tensão para todo mundo que é cristão e que Sim. vai para a faculdade. Então, conta para nós o que fez você permanecer firme nesse seu posicionamento. Bom, é interessante, né? Que eu vou olhar para cá, né? Nada, só Olha pra onde você Bom, quiser. Eu posso olhar para cá, uai. Você que manda. Então tá bom. É assim, meus pais sempre colocaram a gente em escola de música, né? Então todo mundo, né, tinha escola. E eu comecei a despertar uma sensibilidade muito grande para as músicas. E só que é algo muito mais do que tocar um instrumento, né? Eu era muito criança, não tinha muita essa percepção, que depois com os anos eu comecei a perceber como que essas duas coisas andaram junto comigo, tanto a minha vida, a intimidade com o Espírito Santo, quanto a parte musical. É por isso que eu vejo que eu gosto muito de incentivar as pessoas que têm alguma habilidade artística, independente de qual que seja, de desenvolver, porque isso foi muito importante para mim. Então, na época, eu era criança, depois dessa experiência, então não tinha muito o que fazer, eu ia, gente, até tem vergonha, né? Porque na época não era Spotify, né, Deezer, era LP, meus pais tinham, aí eu pegava, procurava uns LP, gente, eu era criança, não sei por que eu, né, tinha essa atitude, hoje eu sei que era o Espírito Santo. E aí eu colocava um LP, né, tinha 2 salas lá em casa, a vermelha, sofás vermelhos, que todo mundo recebia as visitas, mas tinha uma sala que nunca era usada, a sala verde, que tinha esse LP, que é o sofás verdes. E aí eu lembro disso que vocês estão falando agora, né, eu lembrei dessa cena. Eu colocava um LP lá, criancinha, ajoelhava no sofá verde e ficava lá. Entendeu? Né? Às vezes eu não tinha nenhum assunto, né, com o Senhor, mas eu ficava lá só escutando. Só que aí veio a adolescência e a minha família, e eu também herdei isso, um lado muito racional. Demais, muito racional. E eu comecei a questionar umas coisas, né? Por exemplo, será que eu estou servindo a Deus porque eu nasci nessa família? E se eu tivesse nascido lá na Austrália, se eu tivesse nascido lá no Oriente Médio, né, eu teria conhecido esse Deus? E aí eu comecei a orar para o Senhor assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor me provasse que o Senhor realmente é Deus. Isso eu lembro que tinha 12 anos de idade, uma época muito precisa. Eu tinha um professor particular de reforço, né, de português, redação, porque eu não era muito bom em redação, e ele tinha tudo para ser um excelente médico, só que ele, com muitos conflitos pessoais, muitos conflitos de paternidade com o pai dele, ele decidiu totalmente, como é que fala assim, se revoltar de tudo, questionar tudo, e ele não evoluiu na vida. E eu via isso, ele era extremamente inteligente, né? Assim, me ensinou muito, só que ele não rompia. E aí eu comecei a questionar isso. Será que... Qual foi o erro desse professor? Eu lembro disso, né? Porque eu tentava, os meus questionamentos, Deus, eu falava para ele, né? E só que ele foi muito pro lado do ateísmo. E eu comecei a me questionar isso também, né? Será que eu posso por esse lado? E aí o Senhor, ele começou a me revelar algumas coisas, né? Pessoais. E é interessante isso, porque nossa vida com Deus, eu entendi que cada pessoa, nessa época, é como se fosse uma fechadura. E cada um tem um código. E o Espírito Santo, ele é a chave mestre, que ele entra em mim, ele toca de um jeito que só ele. É difícil você, às vezes, falar com palavras, mas ele prova, né?
da presença dele, da realidade dele em você. Então, isso abriu muito meu leque para combater o espírito de religiosidade. Por quê? Porque não é você ensinar uma fórmula mágica, você tem que ser parte da minha igreja, você tem que fazer aquilo que eu faço. Não, porque você só cria uma geração de religiosos. Né? Mas quando você leva a pessoa a querer buscar e ter a presença real do Espírito Santo, é como se o Espírito Santo veio com a chave mestra no interior dela e mudasse. E isso, automaticamente, ela vai tendo suas próprias experiências. Então, isso foi determinante na minha adolescência. Por quê? Porque foi cruel. Né? Eu lembro dos meus colegas, né, que todo mundo é uma fase muito descoberta. E pela ingenuidade, ao mesmo tempo, da nossa natureza, a gente está descobrindo muitas coisas. Muitos acabavam deixando de lado alguns princípios que até então eram assim, muito firmes, que a gente aprendeu, né, na nossa base aqui na igreja, para poder fazer como todo mundo. Isso foi assim cruel na vida espiritual de muitos. Isso não foi fácil. Eu vejo isso hoje, depois de muitos anos, né, como que muitos perderam totalmente a sua vida com Deus. Eles não quiseram se posicionar. E eu vejo na minha vida que o que eu aprofundei no Senhor foi fruto das decisões que eu tomei de posicionar no Senhor. Não foi fácil, sofria muito bullying. Eu era acusado de ser chato no próprio meio dos adolescentes da igreja. Né? Meu próprio meio social era meio estranho, meio chato. Por quê? Porque o inimigo, o sistema mundo, ele quer te sufocar. É muito mais fácil você querer ser igual a todo mundo. Né? E principalmente eu que era retraído, né, mais tímido, eu sofria muito com isso também. Né? Por quê? Porque é legal você ser aceito na turma. Mas chegava algumas coisas assim que não tinha como, né? E era o início, novidade, festinha, de tudo mais. Aí o povo começou a querer ficar com todo mundo. Eu disse, não vou ficar. Né? Não vou. E aí você sofreu uma série de bullying. Tanto, né? Eu gosto de falar isso, apesar do pessoal dar risada, mas meu primeiro beijo foi com 24 anos de idade. Porque eu decidi, falei, não vou. Né? Eu tenho que me posicionar. Porque o Senhor, ele... Né? Foi a chave mestra lá dentro. Ele me provou que ele é rei, ele é Deus na minha vida. Então isso é uma experiência pessoal, né? Eu nunca tive assim, a vida toda assim, um santão, não. Mas eu fui marcado, né? Por isso que eu tive algumas decisões que eu tomei foi para valer mesmo, né? Tive meus altos e baixos, mas quando você é marcado pelo Espírito Santo, não tem como, entendeu? Quando você renuncia, você toma posição de algumas coisas, não é algo assim doloroso, não é algo sacrificial. Pelo contrário, você faz por se derramar mesmo. Legal. Esses dias a gente estava conversando que eu acho que algo que o Espírito Santo está ministrando para a igreja a nível mundial é sobre posicionamento. Né? O Espírito Santo tem falado com muitas pessoas a respeito disso, sobre posicionamento. E você falando da sua época, como foi, trazendo para hoje, você acha que é mais difícil se posicionar hoje? Ou na sua época, ou não mudou, continua com as mesmas dificuldades, diante de tanta coisa que evoluiu, entre aspas, aí no meio, principalmente dos jovens, na faculdade, adolescência, faculdade, em geral, cada fase tem a sua dificuldade maior de tentações maiores, de ofertas maiores do mundo. Bom, isso é interessante, Lê, mas eu acho que não é mais difícil hoje. É só a gente ver a história. Por exemplo, né? A corte romana era uma orgia sem limites, entendeu? O mundo helênico, né? Cultura helênica, cultura grega, pelo amor de Deus, era uma coisa assim que estava escrita. A Babilônia. Por quê? Porque as pessoas morrem, os demônios continuam agindo de eras em era. Então não é porque agora é mais difícil que antes, pelo contrário, eu acho que sempre tem o seu grau de dificuldade. E Deus escolhe as pessoas não são para nascer ao acaso, né? Então você é nascido para esse período, para esse nível de dificuldade, né? Que é um nível diferente. Por exemplo, na época lá de Roma, os cristãos que decidiam por Cristo sabendo que o mês que vem podia estar na arena sendo devorado por leões. Sim. Então a gente pode falar que hoje é difícil, né? Cada um tem o seu nível de dificuldade, mas eu acho que a principal não é o cenário, mas é o coração. Você precisa decidir, né, tomar uma posição do Senhor. Isso é uma decisão, independente do cenário, da circunstância, da cidade, do país, assim por diante. Falando em decisão,
principalmente com essa cidade aí. O que foi, assim, o ponto-chave decisivo para você sair de São Paulo, de onde você estava, recém-formado, com toda a sua profissão, com toda a sua carga, com todo o mundo aí para ganhar, como um bom profissional que você é, e o que fez você mudar na mente de vir para Rondônia? Na verdade, não foi planejado, né? Quando eu fui embora daqui, eu achei que nunca mais ia voltar. Uma série de motivos, né? E, curiosamente, eu ainda não tinha terminado a especialização, né? Mas eu vim passear de férias e aí, né, tinha uma conhecida que queria fazer um botox, né? Eu falei, vou lá no hospital, porque é consultório e tudo mais, pedi pro meu tio, né? Ele falou assim, não, vai lá pra minha sala. Aí, terminando, chega uma secretária e fala assim, aconteceu uma urgência, né? Você pode acompanhar lá no centro cirúrgico seu tio? Aí eu falei, tá, posso, né? Aí terminou a cirurgia, eu tava descendo, me trocando pra ir embora. Aí falou assim, tem um paciente aqui, né, do fulano, você pode ver? Aí eu fui, entendeu? Eu sei que no final já era quase 8 da noite. Aí eu fui embora pra casa. E dali, sucessivamente, foi acontecendo algo muito natural, né? E aí, na época, estava acontecendo lá no ambiente universitário um trabalho do meu primo, né, Dr. Rodrigo, que estava fazendo muito sucesso no mundo todo. E aí eu fui atrás, e que era o quê? O trabalho junto com meu tio. Meu tio tinha desenvolvido uma técnica de liposcultura, estava fazendo sucesso no mundo todo, com uma segurança incrível. E aí eu pensei, né, já que eu vim aqui, eu acho que eu vou começar a entrar nessas cirurgias para aprender. Foi uma experiência onde você está diante do cirurgião que inventou e você aprende. E isso, eu comecei a vir para isso, entendeu? Totalmente chegava aqui terça-feira, via os casos com ele e embora aqui, 2 vezes por mês. Pra ter, né? Porque no início não tem muito serviço, né? Só que foi algo muito natural, né? Sem eu nunca imaginar, acabou que eu fiquei. Bebeu água do Jamari. Falando em Jamari, a gente sabe um pouco da sua história, que existiu um ponto, um marco para você, que foi quando você resolveu entregar totalmente o controle da sua vida nas mãos de Deus. Isso para você foi algo que marcou e que fez com que você ficasse aqui em Rondônia. Nessa questão, o que foi talvez mais doloroso, ou aquilo que te deixou um pouco mais apreensivo com essa relação dessa mudança? Sair de São Paulo, deixar toda uma possível história, um currículo à frente, para estar aqui e sem saber que ia liderar um monte de jovem chato pra caramba. Brincadeira, isso é legal, vamos você. A gente é interessante porque eu sempre fui uma pessoa que planejava tudo. Muito racional, muito planejador. Eu sabia tudo, tipo assim, com 10 anos de idade, o que eu ia fazer em cada fase da minha vida. E isso acontecia, porque eu era muito disciplinado. Então eu sabia, por exemplo, quanto tempo que eu ia estudar, né? Onde que eu ia estudar. Eu fazia tudo muito certinho, né? Sempre fui muito assim, metódico. E aí, o meu sonho era o quê? Era ficar lá na faculdade, virar professor. Eu tinha uma facilidade muito grande de fazer trabalho científico, né? E no meio universitário, isso é muito nobre. Então, pensei, vou terminar, vou ficar aqui para justamente me tornar um professor, né? Só que eu nunca planejei vir para cá, né? Aí, o que acontece, né? Tem aquele versículo da Bíblia que diz que o homem faz seus planos, mas o dirigir dos passos vem do Senhor. E isso aconteceu de uma forma literal e improvável na minha vida. Aconteceu que cada vez que eu vinha para cá ver o pessoal operando aqui da minha família, eu ficava cada vez, não sei porquê, mais encantado com a forma que eles operavam, como é que eram as facilidades aqui do hospital, né? E cada vez eu ficava assim, com menos, como é que fala assim, menos empolgado lá, mas querendo ficar lá. Só que quando eu percebi, eu já estava mais aqui do que lá. Uhum. Só que quando eu decidi assim, olha, eu vou ficar aqui, simplesmente as coisas começaram a não dar certo. E aí eu já não tinha mais nenhum interesse de ficar lá, só que as coisas aqui não davam certo, né? Eu ficava praticamente, né, sem trabalho nenhum, só assistindo as cirurgias, ajudando o pessoal da minha família.
E isso, o pessoal falou assim, não, tenta mais um pouco. E esse mais um pouco foi passando, até o momento que eu entrei no limite, né? Eu lembro disso, eu quase surtei, falei, puxa, né? Da noite pro dia, acabou com todos os meus, como é que fala assim, os meus projetos que eu tinha, e aquilo que eu achei que seria um novo caminho, simplesmente tá porta fechada, né? Eu não rompo aqui profissionalmente. Isso eu surtei mesmo, eu lembro desse dia, né? Chorei bastante, aí, né, como a Bíblia ensina, né, já estava com acho que mais de quase 2 anos aqui, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, decidido ficar aqui em Rondônia. E aí, né, dormi, e no dia seguinte, né, totalmente assim, frustrado, desanimado, estava indo pro hospital. Eu lembro muito desse dia, né, que aí veio na minha mente, né, a vida inteira você correu atrás de diplomas, de títulos acadêmicos, a vida inteira você buscou notoriedade. Quando eu olhava assim uma banca de congresso, meu coração pulava, assim, ardia, né? Você vai estar lá, né? Mas, né? E essa voz tá falando comigo assim, né? Mas você esqueceu que a vida inteira que você participou de grandes movimentos de avivamento, né? Porque sem querer querendo eu estava em alguns lugares assim, né? Meu coração vibrava também, né? Você esqueceu desse momento, né? Você só está focando nos 2 momentos que o coração ardia, né? Mas você não nasceu para conquistar o mundo dessa forma. Você nasceu para ser meu servo. Eu lembro disso porque isso foi muito marcante para mim. Era umas 6 e pouco da manhã, mais ou menos, né? E aí eu lembro que eu estava dirigindo o carro, aí eu coloquei meus joelhos, né, para segurar o volante e simplesmente fiz essa posição aqui chorando, assim, Senhor, eu já não tenho mais nada, né? Eu já perdi toda a minha expectativa, minha motivação. Minhas portas nunca fecharam lá em São Paulo, sempre mantiveram aberto, mas eu mesmo por dentro fechou, perdeu o interesse, né? Mas aqui que eu achava que era alguma coisa legal, né, simplesmente não rompe. Então, né, se o Senhor me trouxe aqui, porque agora eu entendo que o Senhor me trouxe aqui, mas não está rompendo essa parte profissional, eu quero abrir mão. Eu vou abrir mão, né? O Senhor me chamou para ser seu filho, então, né? Aqui é periferia do país, é região amazônica, então eu vou ser um missionário na Amazônia. Viva os ribeirinhos. Pisar a terra. Então, se não é para fazer cirurgia plástica, não vou fazer. Se nem é para atender, eu atendo assim, né? As pessoas carentes, ou se o senhor nem quiser que eu atenda, eu não vou atender, né? Eu realmente entreguei aquele dia. Sim. E aí o que me surpreendeu foi que, literalmente, eu não tô brincando, um mês depois, não tem como entender isso, um mês depois, né, um amigo nosso que é o líder dos músicos lá no louvor, que é o Luiz, né, ele é pintor, ele estava pintando no hospital, só que ele só podia pintar na madrugada. Aí ele me parou no corredor assim, ó, Herbert, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? Tô trabalhando, Herbert, é meia-noite. Eu parei assim, cara, eu tô vindo pro hospital todo dia 6 e pouco da manhã e tô até meia-noite. Aí que eu lembrei, puxa, 1 mês atrás eu surtei, né, porque nada acontecia, aí que caiu a ficha, né? Eu vi que realmente Deus estava só esperando essa entrega. E você se arrepende da entrega? Não, na verdade... Pensa direito, hein? Porque de vez em quando passa uma raiva com a gente aí, né? Já que eu já estou nesse ponto, nesse processo todo que você passou, né? Dessas entregas, quais foram as renúncias que você teve, né? Antes dele responder, mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo. O Dr. Armando Júnior, irmão do nosso convidado, o pai dele, o Armando, o tio dele, o Wilson, Marina Rosic. Diretamente dos Estados Unidos, a Marina também aí de olho, acho que ela tá lá. Mas ela tá lá sim, muito obrigado por você estar assistindo. A gente ninguém assistir isso aqui. Vai, né? Se a família Rosic toda entrar, vai lotar a live, vai cair a live de tanta gente. Mas conta aí, quais são as assim, ó. Na verdade, a bomba é sua, vai. É muita coisa, não dá pra gente, né, gastar tanto tempo aqui. Mas... Não, a gente tem a noite toda, fica tranquilo. Eu vou falar algumas, mas independente da renúncia, isso pra gente aprender, né? A gente é muito apegado a certas coisas da nossa vida.
E lá em Hebreus 12, se eu não me engano, no versículo 1 ou 2, fala que a gente precisa nos desvencilhar além do pecado que tenazmente, né, gruda na gente, mas também a gente desvencilhar de pesos que atrapalham a nossa corrida. Então, pesos não necessariamente são pecado, porque senão estaria nesse mesmo bolo, né? Então, a gente precisa desapegar de certos pesos. E isso o Senhor ele vai colocando na nossa caminhada. A gente precisa renunciar. E é tão difícil na hora de renunciar porque a gente dá muito valor para nós mesmos. Até o momento, né, que depois de muita dor, muito choro e tudo mais, quando você consegue renunciar, é uma coisa assim impressionante. Você se sente leve. Você se sente mais assim, você flui mais, você para de preocupar tanto com certas coisas, você para de angustiar tanto com certas coisas, né? Então, poxa, né, você vê assim tudo, né? Por exemplo, faculdade, né? Eu já falei da infância e adolescência, faculdade, né? Era muito comum as chopadas, né, lá na faculdade. Não sei se alguém tá vendo, que você está vendo. Entrega todo mundo aí. Confessa o pecado agora, irmão. E eu não sabia exatamente o que era, né? Então eu fui, mas eu fiquei chateado, né? Porque pessoas extremamente brilhantes, inteligentíssimas, como que eu admirava o pessoal da minha turma e da minha faculdade, né? Porque realmente eram inteligentes, né? Na minha primeira prova, eu não consegui fazer nenhuma questão com certeza, eu fazia mais ou menos. E teve vários colegas meus que tiraram 10. E eu comecei a admirar mais ainda o pessoal. Falei assim, céu, onde é que Deus vai me colocar? Eu sempre era o melhor da turma. Eu cheguei num lugar que eu não era nada, né? Diante de tantas pessoas brilhantes, né? Mas eu falei assim, puxa, eles estão totalmente sendo marionetes aqui do mundo das bebidas. Aí começaram muitos a entrar nesse mundo assim mais a fundo de bebida, porque festa era algo muito legal. E aí com a bebida vinha, né, os cookies recheados de maconha, que eram os cuconha, que eu nem sabia, né? Herbert, toma Bolonha. Um amigo falou assim, não pega isso não. E você não é desse tipo de pessoa. E o amigo não era nem assim, temia Deus. Ele simplesmente, acho que foi o Senhor que falou. Eu o meninão da rota já ia mandar aquilo na boca, né? Logo. Depois eu descobri que, né, aqui eu não sei como é que é direito, mas lá era muito pesado isso, né? Tanto que aí, ao longo dos anos, eu fui vendo, assim, colegas brilhantes se matando, caindo. Tinha uma caixa d'água muito alta lá na faculdade, que simplesmente ia chegar no meio da madrugada, totalmente assim, sob efeito de drogas ou bebidas, simplesmente eles se jogavam lá, matavam, ou pegavam umas medicações proibidas lá no centro cirúrgico, viu? E eu falei assim, não, eu preciso ir contra isso, né? Só que contra isso era, como é que fala assim, ir contra ser sociável. E eu tinha grandes chances de ser muito social, porque eu sou tímido, né? Então, na Caloraba, eles tiveram maior pressão para fazer a seletiva de atletismo. Mas eles falaram muita coisa na orelha dos calouros para dar trote. Então, aquele que não corresse bem ia levar um trote muito feio. E eu levei tanto a sério aquilo que eu parecia sério, né? Eu parecia o Usain Bolt. Eu tava assim, eu nos 100 metros, eu não tô brincando. Vocês não imaginam. Eu estava a mais de 15 metros de distância do segundo colocado. Era tanta tensão na minha mente que eu tinha que correr. Então, eu tinha o melhor tempo. Isso dá muita popularidade, assim, ó. Da noite pro dia, se de repente eu era o cara maior popular. Só que pra ser popular, você precisava ir pra chopar, você precisava fazer. Você lembrou foi do carreirão da vaga que você tomou quando era Motivação então, é tudo. Isso aí, eu tive, tipo assim, o mundo ofereceu, né? E era muito legal você ser muito popular, né? Principalmente no atletismo, né? Eram as meninas mais bonitas que iam lá pro atletismo, nas festas do atletismo, eram os caras assim, mais descolados e dos mais velhos. Porque o calouro nunca é respeitado, mas no atletismo, lá você tinha a capacidade de ser respeitado sendo calouro. E eu lembro que eu falei, puxa, eu cheguei lá e falei, pô, eu vou ter que fazer isso aqui? Não vou. Entendeu? Né? Infelizmente, não vou. E no início houve muita pressão, porque tudo pro calouro é muita pressão pra ir, tudo mais. Eu falei assim, não vou. Então, na hora, você fica muito assim, não vou. Vai negociar os seus princípios. Mas depois que você realmente se posiciona, você vê o caminho que foram alguns colegas que você poderia ter também. Teve uns colegas meus que foi por um caminho que não teve bom. Essa questão do posicionamento ela é bem complicada. Todos nós aqui já passamos pelo âmbito escolar e existe
sei lá, uma dica, eu mesmo não saberia dar, mas para como a pessoa se portar, porque o falar ou não, ele é muito complicado. Porque normalmente você tá ali na situação igual você fez a questão do atletismo, aquilo ali te deixou numa posição favorável de reconhecimento, e normalmente essa questão do reconhecimento é onde o eu bate mais forte, falam, agora quem manda aqui sou eu. Então você fica tão vulnerável que a carne fala mais alto, e ali a pessoa acaba se entregando. E aí, como você falou, vai para Bolonha ali, para os negócios, treinheira. Mas como seria, o que fazer? Porque a gente tem jovens assistindo a gente. Como falar não? Eu acho que o difícil é o falar não. Porque o posicionamento, eu acho que ele começa assim no não. Mas ele vem de de várias situações. Mas pelo menos o não, a pessoa falar o não. Não, eu não quero. Eu quero ser como Jesus. Então, o que fazer? Tinha uma música na minha época de adolescência que falava muito sobre aquele versículo de você pisar, manter firme os seus pés na rocha eterna que é Jesus. Então isso ficava muito na minha cabeça, né? Onde é que eu vou estar pisando meu pé? Se é firme na rocha eterna ou se é em terrenos, né, instáveis, arenosos. Então eu sempre tinha isso comigo, né? Qual decisão que eu vou tomar, né? Se isso vai me manter firme em Jesus ou não, entendeu? Então, né, sempre tem muitos atrativos, né? Isso naquela época, mas hoje, meu Deus, aparece muita coisa tentadora, né? Só que a gente sabe, né? Não existe ingenuidade. A gente sabe se aquela decisão é só para o meu bel prazer ou se é para Cristo. E a gente sabe também que a decisão que é para o Senhor, ela tem uma recompensa eterna, não só no céu, mas aqui também, né? E a decisão que não é do Senhor, a gente sabe, independente do seu grau de vida com Deus. Às vezes a pessoa nunca pisou na igreja, mas sabe que aquele caminho tem uma satisfação momentânea, só que é um caminho de angústia, de morte, de destruição. Então eu ficava muito assim, eu tinha momentos que eu ficava muito em conflito, vou, não vou, faço, não faço, mas eu lembrava, poxa, se eu escolher o caminho de Jesus, eu vou ter vida. Se eu escolher o outro caminho, né, isso vai ser legal na hora, mas depois eu vou quebrar a cara. Isso tinha muito mesmo assim na minha cabeça. Falei, não posso escolher um caminho que não seja de vida. Eu teve alguns caminhos que eu acabei escolhendo, né? Eu negociei algumas coisas e eu vi que naquela área não rompia, né? E outros momentos que eu escolhia realmente o Senhor, né, era uma coisa assim, como você fluía, era uma coisa interessante. Então eu sempre, a decisão, né, ela tem que ser algo assim, do coração da pessoa. E não tem essa da ingenuidade, né? Todo mundo escolhe o que quer escolher. E na verdade também, né, Herbert, assim, essa questão de escolha, muitas vezes a gente olha para o final, né? O cara, quando escolheu o caminho errado, todo mundo vê que ele escolheu o caminho errado. Não é difícil você perceber quando alguém pisa na jaca, né? Só que tem uma construção que vem muito antes. Então, por exemplo, às vezes o cara ele começa a andar por caminhos com certas amizades, certos tipos de comportamento, que tudo isso vai levar para ele ali na frente para uma queda, né? Então, eu acho que talvez o mais importante, né? E eu não sei o que você pensa, é o cara tá como a Bíblia nos ensina, vigiar o tempo todo. Porque se você não vigia, se você não tá ali o tempo todo cuidando de onde você tá colocando o seu pé, o que você tá vendo, com quem você tá andando, quando chegar na hora de você tomar a decisão, você não vai conseguir renunciar à sua carne, né? O que você acha disso? É assim. Ele vai usar a pregação de sábado, né? Ficou fácil agora. Tô levantando a bola para você cortar. Vamos lá. Existem algumas estratégias que facilitam a tomada de decisão do Senhor. Uma delas é você se rodear de pessoas que vão te dar conselhos para você escolher o caminho do Senhor. Às vezes você não sabe naquela área, que é uma novidade na sua vida, isso acontece na sua vida, por isso que a gente vive, porque é novas fases que a gente vai descobrindo, né? A beleza do mistério da vida.
Só que quando você se rodeia de pessoas que temem ao Senhor, é mais fácil você tomar a melhor decisão. Então, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade era 110 alunos, só 9 alunos moravam naquela cidade de Campinas. Os demais, tudo em outras cidades. Então, chegava fim de semana, todo mundo sumia. E de 110 alunos, era muito difícil eu conseguir ali nas primeiras semanas ter contato, saber quem era da cidade para fazer amizade. Então, eu ficava muito sozinho nos fins de semana. E aí eu ia para as igrejas para conhecer, eu sofria muito. Por quê? Porque eu não abria a boca. Eu entrava, ninguém me cumprimentava, ficava no final do culto, eu ainda tentava forçar a ficar lá, né? Só que aí cada um fazia suas rodinhas, né? E eu cansava de ficar lá e ir embora, entendeu? E ficava muito me questionando isso. E era muito sofrido isso na época. Por quê? Porque eu não conseguia fazer nenhum ambiente social, né? E nem na faculdade, nem no ambiente das igrejas. E eu passei por muitas igrejas e sempre comportamento, né? Isso eu aprendi, algo que foi um recurso muito bom para minha vida depois na liderança, né? Que eu não gosto de panelinha. Por quê? Porque eu sofri muito com a panelinha dos outros, né? Porque eu queria me envolver ali, porque eu estava muito receio. Será que caminho que eu vou adotar aqui na faculdade? Né? E ao invés daqueles jovens, puxa, eu acho que eu fui sem brincadeira, não sei quantas igrejas, mas foi dezenas, né? Mais de 20, 30 igrejas, né? Até que o que me fez me firmar em uma determinada igreja, né? Foi o quê? Amizade. Então, por isso que a gente tem que focar o quê? Em amizade, em relacionamento. E eu preciso me rodear de pessoas que temem ao Senhor. Porque nesse momento, né, às vezes, eu ainda estou até com a minha carne fraca, mas tem alguém que vai ser usado do Senhor ali naquele momento e vai me resguardar. Até porque a panelinha é aquela questão, né? Se a gente não ficar de olho e cuidar para aquela pessoa que está vindo a primeira ou a segunda vez ali, é fácil dela sair e não voltar mais. E a panelinha, no caso do mundo, ela é 2 palitos, né? A pessoa chegou, não tem que esperar, é só chegar e colar. Então, é uma questão de posicionamento. A gente ser diferença para as pessoas que estão ali, sempre estar de olho, né? Quando chega alguém novo na igreja, ou alguém que está assim, querendo envolver, sempre. E eu vejo, assim, na atualidade, né, o grande erro de muitos jovens que não conseguem se posicionar é justamente esse, né? Muitos laços com o mundo, muitas amizades. Não é errado você ter amizade, você tem que ter amizades em relacionamentos, né? Só que você tem que ser o elemento de influência. E todo mundo sabe, naquele tipo de relacionamento com determinada pessoa, se eu estou sendo influenciado ou influenciador. Todo mundo sabe disso, ninguém é ingênuo. Só que às vezes faz parte da nossa natureza, né? É legal estar com a pessoa, dá status estar com a pessoa. E sem você sabendo disso, você acaba sendo muito influenciado. Exato. E muitos acabam não se posicionando porque não querem deixar certo relacionamento. Entendeu? É o texto lá de Tiago, né? Que você ministrou esse final de semana. Fala. 4. Exato. Se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então, é relacionamento, né? E isso vai determinar a sua decisão lá na frente, né? E aqui, o que eu acho muito legal nessa parte, né, é o discipulado. Porque o discipulado, né, você meio que intencionalmente se aprofunda o relacionamento com alguém, né, que tem os mesmos princípios do Senhor, a ponto daquele momento seu pessoal de dificuldade, ele tá lá junto, ele tem liberdade para entrar na sua vida, falar a verdade, se confrontar. Né? Agora, eu vejo muito isso, aqueles jovens mais instáveis, eles não deram a chance de ter alguém na vida deles para poder confrontá-los. Então, eles acabam tendo muitos laços com amizades do mundo, né? Que naqueles momentos, né, de dificuldade, o que vai fazer? Cara, para isso, a melhor solução é encher a cara. Não, vamos lá na balada e você vai pegar lá a mulherada, que isso vai resolver sua posse. Infelizmente, vai levando o quê? A cada vez aprofundar mais a angústia existencial e a frieza espiritual.
Verdade. Tem uma frase que você sempre fala, a gente ainda nesse ponto de posicionamento, que você aprendeu a não se ofender mais. Porém, em relação ao ministério, tem alguma coisa assim que às vezes te deixa abalado em relação ao ministério? A falta de posicionamento, a apatia, a falta de compromisso com Deus? Antigamente eu ficava mais assim por estar aprendendo, né? Por quê? Porque você tá numa vibe, Deus te deu uma visão, né? E as pessoas acham que é porque você gosta daquilo. Igual, por exemplo, eu não gosto muito de futebol. Então, a pessoa gosta muito. Então, pensa o quê? O Herbert gosta muito daquilo que ele tá pregando, mas como ele não gosta de futebol, então eu vou encarar da mesma forma. Eu gosto de futebol, ele não, então eu não preciso gostar tanto daquilo que tá pregando. Mas, na verdade, não é isso, né? Todos nós precisamos o quê? Ter nossa visão espiritual. Então, apesar de muitas frustrações, pessoas que acabam desanimando a caminhada, o que eu tenho aprendido é que a gente tem que parar de olhar para isso e começar a compartilhar a visão que Deus te deu para todo mundo ao redor. Então, já estou falando aqui, nós vamos encher a arena da APA. Amém, glória a Deus. Não sei se vai ser quando eu tiver jovem ou idoso. Entendeu? Mas a gente tem que vender a visão. A gente tem que compartilhar a visão que Deus nos deu. Sim. É isso aí. Entendeu? Porque quando todo mundo começa a enxergar aquilo que você, por um determinado motivo de relacionamento com Deus, enxergou antes, eles entendem o preço que vale a ser pago para conquistar isso. Agora, quando a pessoa não enxerga onde é para você chegar, a recompensa que vai dar, ela acaba negociando com outras coisas. Então, prefere gastar o tempo com outras coisas. Então, quando a gente começa a visualizar que realmente, né, um grande choque na minha vida foi quando o meu colega de turma, né, encheu a cara, porque está passando por muita pressão na residência, né, lá na faculdade, e aí estava na balada, saiu bêbado e bateu com tudo no carro, numa árvore, em frente praticamente do nosso pronto-socorro. Eu estava de plantão nesse dia e ninguém pôde fazer nada, teve morte instantânea. Esse, para mim, foi a minha primeira experiência de morte na minha vida. Até então, nem um parente tinha morrido, eu nunca tinha ido num velório. Isso me marcou. Por quê? Porque, independente da idade, jovens, adolescentes morrem. Eu sempre na minha cabeça, não, isso é coisa de velho, né? O novinho não vai morrer. Então, quando a gente entende isso, né? E veio na minha mente, eu tinha conversado um pouco de Jesus com ele, mas eu poderia ter sido mais chato, eu poderia ter sido mais enfático. Ele era muito inteligente, meu Deus, como que ele era inteligente? Né? Um japinha, né? Igual o Ayla, assim, né? E ele ficava discutindo filosofias, eu gostava de debater com ele para falar da Bíblia, mas, né? Eu poderia ter sido mais. E isso me causou o quê? Muita mudança. Não, pelo contrário, né? Pessoas estão morrendo, às vezes sem conhecer o Senhor, por omissão nossa. Por quê? Porque a gente não quer ser desagradável, a gente não quer ser deselegante, né? A gente não quer incomodar as pessoas. Mas isso a gente deixa de ser salvo. Uma vez que a gente se posiciona, por que vamos posicionar? Porque vidas estão morrendo. Não estou falando de um jeito retórico. As pessoas estão morrendo. Esses dias para trás eu passei aqui, ontem na verdade, passei aqui na Avenida Candeias e eu lembrei de um rapaz de 18, 20 anos que derrapou a moto, passou debaixo da carreta de um caminhão, à luz do dia, morreu. Final do ano, né? Foi final do ano. Agora, entendeu? Jovens da nossa cidade estão morrendo. Será que ele conhecia o Evangelho? Será que não conhecia? Entendeu? Será que ele não conhecia e tinha um do nosso meio que conhecia, teve oportunidade de falar e não falou? Então, quanto mais a gente ficar nesse chove não molha, nesse evangelho assim de gospel, performance, o do momento a modinha, a gente não vai fazer diferença. Mas quando nós realmente posicionarmos, a questão é que, poxa, vamos posicionar, mas quem eu sou? Eu sou ninguém, não vou fazer, como é que fala assim, uma andorinha não faz verão, não vou fazer diferença. Isso aí, por exemplo, que vem na minha cabeça, o tempo todinho, a minha vida toda, eu sou ninguém, entendeu? Mas para o Senhor não existe isso, né? Todos os que foram chamados na Bíblia eram ninguém, da menor tribo, da menor cidade, da família mais desprezada. E para o Senhor não faz diferença. O importante é que Ele quer que uma pessoa se posicione. O restante Ele vai fazer. Então, se a gente, né, acaba que fica muito bonito. Vamos marcar nossa geração no ambiente da igreja.
Mas a gente só fala bonito e se acostuma com isso. E sobre falar bonito, a questão de posicionar, a gente tem muito, já 2 pessoas comentando, a gente foi até o tema do nosso acampamento agora, mas tirando aquela frase que você gosta de falar de cristanês, o que é o posicionar? Ter posicionamento. As pessoas ficam, não, igual você falou, é muito bonito, vamos posicionar, 8 ou 80, mas o que é realmente posicionar? Vamos dar nome, como minha mãe fala, dar nome aos burros mesmo do negócio, o que é? Os bois. Bom, é assim, essa semana passada, né, um conhecido meu, trabalha no mesmo hospital que eu, me parou e falou assim, teve um dia que meu chefe falou para eu parar de pregar e começar a ensinar. O que significa? Eu não entendi. Ele perguntando para mim, eu falei assim, sabe o que significa? Que você tem que deixar de ser o funcionário fulano de tal e passar a ser o funcionário Jesus. Então, você não vai mais retrucar seu diretor. Você não vai mais tratar mal o seu subalterno. Você tem que ser Jesus. Então, posicionar na prática é isso. Onde eu for, tem que ser Jesus. Eu vou bater no meu peito e falar assim, eu sou isso? Não. Eu estou sendo hipócrita, assim. Mas eu preciso tomar essa decisão. Entendeu? Para que, né, em determinados momentos, quando eu realmente não consigo, eu tenho, né, um erro, uma falha, um pecado sobre isso, eu me arrepender. Entendeu? Mas eu sempre querer o quê? Que as pessoas vejam que tem a presença de Cristo ali na sua vida. Então são as decisões. Agora, se eu sou como todo mundo, eu não vejo Jesus com um copo de cachaça todo embriagado. Eu não consigo imaginar, eu não vejo Jesus, né, seminu, rebolando uma balada. Eu não consigo ver Jesus, entendeu, né, cantando no TikTok. No TikTok. Não consigo. Dançando bugo malvadão. Não consigo. Entendeu? Mas todo mundo faz, eu sei. Sabe? Como também todo mundo faz uma série de coisas religiosas que Jesus se opôs. Então não é nem para um lado nem para o outro. Nós precisamos aprender a ser como Jesus. Uau. Mas deixa eu só complementar o que você falou. Eu acho que assim essa questão de posicionamento, de fé radical, e você tocou num ponto que eu estava desde o início pensando em te perguntar. Você falou que a gente tem que ser como Jesus, né? E eu vejo que existe um engano, principalmente quando a gente é adolescente. Eu passei por esse engano muito tempo, e eu acredito que talvez a maioria dos jovens às vezes tem esse engano, porque no coração deles, eles realmente têm a vontade de servir ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de fazer a obra de Deus, mas fica muito naquela assim, qual será que é meu chamado? O que Deus tem para mim? O que o Senhor quer? Será que o Senhor quer que eu faça faculdade? Será que o Senhor quer que eu seja um missionário? O pior ainda é aquele que fala, não, isso não é para mim. Não, Deus não quer ministério pra mim. Exato. Deus quer, mas tá ele falando que não quer. Você tá falando de você mesmo? Ô, louco. Você te incomoda, seu ministério. Mas olha só, eu vejo que tem um engano. Porque o cara fica nessa, qual é o meu chamado? Fica esperando descobrir que apareça um anjo, que abra o céu e fala, o seu chamado, meu filho, é esse. E a gente sabe que isso não funciona. O Senhor quer usar o que a gente tem nas mãos. E aí eu quero te perguntar, o eis-me aqui, né? Como fazer da nossa vida o nosso ministério ser esse Jesus, sem separar secular vida com Deus, igual você. A gente sabe que você tem a sua profissão, você é um médico extremamente conhecido e reconhecido, né, pela sociedade, mas você não abre mão desse seu ministério com o Senhor. Então, o que a gente precisa realmente para viver, fazer da nossa vida o nosso ministério? Interessante. No início eu era muito cientista, né? Muito metódico. Então eu falava para mim mesmo: medicina é medicina, igreja é igreja. Então, no ambiente consultório, eu nem tocava no assunto. Em vários momentos, Deus deu oportunidade, eu não tocava no assunto de nada. Isso desde a faculdade, né? E o Senhor foi mudando isso em mim. Mas de que forma, né? A gente
tem um péssimo erro de institucionalizar tudo. Então, chamada é quando vai vir um anjo do céu falando assim, você vai fazer isso. Ou chega, né, o seu líder vai te colocar lá na frente, vai assim, a partir de agora você vai fazer isso. Então, eu tenho um cargo. A pessoa confunde cargo com chamado. Então, como, né, impossível uma igreja com 100 pessoas ter 100 cargos, é impossível uma pessoa com 1000 pessoas ter 1000 cargos, impossível a maioria entender que tem um chamado. Agora, Deus não nos chamou para institucionalização, né? Deus nos chamou para uma vida com naturalidade com Ele. Se você observar como é que foi, eu gosto do Velho Testamento, o Novo também tem, né? Mas o Velho Testamento mostra como é que era, os reis começaram a ser reis. Os reis que temiam a Deus. Os profetas, como que eles começaram? É muito legal essa história. Quando você for ler, a gente vai estudar no Circuito 4x4, e eu sempre falo isso pro pessoal, né? Vamos observar aqui o detalhe de como foi. Foi tudo muito natural. Entendeu? Foi, por exemplo, o profeta chega e fala pro menino ou pro rapaz, vamos ali comer? E ali, quando ele tá comendo, ele unge, ora e fala, você vai ser rei. E aí, uma hora depois, ele continua fazendo o trabalho dele, sem ser rei. E naturalmente, ali na frente, acontece uma coisa, vem uma luta, ele conquista, e aí ele vai começando a aumentar a sua zona de influência. Então, por que eu tô falando isso? Chamado é da mesma forma, é natural. Entendeu? Quando, por exemplo, eu falo assim, eu vou ser um servo de Deus. Então, a partir de agora, eu começo a dizer não para coisa do mundo. E começo a ter que falar. Eu preciso falar do Evangelho. Mas se eu não sei nada de falar, eu começo a estudar a Bíblia. E, naturalmente, eu estou falando para o meu melhor amigo. Eu estou falando para aquela pessoa que está na fossa naquele momento, né? E isso vai dar resultado na hora? Não, não vai. Mas aí, poxa, Samuel acabou de ungir Davi. Davi voltou para o pasto para cuidar de ovelha. E ainda continuou sendo rejeitado pelos irmãos mais velhos. Entendeu? Davi pega, mata Golias e continua sendo rejeitado pelos irmãos. Ele não se tornou nada. Mas é natural, porque a gente só quer olhar o final, mas esquece do processo. E Deus quer saber do nosso processo. Então, a gente tem que esquecer um pouco a instituição. Fala assim, eu vou começar a ensinar. Eu vou começar a ensinar o Evangelho. Eu vou começar a ser o amor. Existe uma passagem bíblica que fala... uma palavra de 3 letras que ela determina esse ministério que cada um tem. Que é o ide. Jesus ele deixa ali claro. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu acho que o primeiro ministério de qualquer pessoa, de qualquer cristão, é cumprir o ide. E o ide ele é um posicionamento. Essa semana mesmo, antes da reunião de célula, eu tive assim, uma experiência extremamente diferente, maravilhosa. A gente estava no portão ali e uma das meninas que vieram visitar a célula chegou e ela tem aquela... ela cumprimenta com a paz do Senhor. E nisso passava um rapaz com uma latinha de cerveja na mão e ouviu. E ela entrou, só que assim, não nada... E ele ouviu, aí parou assim atrás do carro e tal. Aí eu vi que ele parou, ele ficou olhando, fiquei meio assustado de começo, né? Mas ele pegou e chamou, e perguntou, é célula? Eu falei, sim, é célula. Aí já cheguei mais próximo, ela falou, não chega próximo não, que eu tô com vergonha. Eu tô bebendo uma cerveja e tal. Eu falei, mas não tem problema. Aí a gente começou a conversar e trocar uma ideia, e o rapaz, ele tá num momento desviado e tal. E falou que quer vir na célula, quer ir no culto, conhece um pouco da cidade, veio de fora. Mas o que eu quero dizer com isso é a questão do id, é a questão do posicionamento. Por mim mesmo, há um tempo atrás, o Denilson lembra, na época de juventude, para o jovem é muito... Não que eu não seja jovem, eu sou jovem, mas um jovem um pouco mais novo como eu era, é muito difícil você se posicionar, tanto na escola quanto no trabalho, em qualquer lugar, e falar de Jesus, ter esse posicionamento, ter essa ousadia de falar. Normalmente você fica ali, igual você falou, de escanteio e tal. Se sobrar, se for muito cômodo, eu falo. E assim, hoje eu me vejo numa situação totalmente diferente. Hoje, se a pessoa espirrar do meu lado, eu já estou falando de Jesus. Tem até um amigo meu que eu postei uns negócios no Instagram e ele mandou hoje ainda. Falou, nossa, Jefão, eu estou muito feliz porque você está muito crente. Tá bonito de ver. Eu falei, cara, eu tô tentando.
E assim, eu acho que é uma questão do posicionamento. Ninguém aqui é santo, nós não somos santos. Nós estamos em busca da santidade. Mas a gente tem sim que se posicionar. Então, tem que ter a ousadia de fazer isso. E nesse processo, eu sempre imagino, né, uma cachoeira. Então, o Senhor, ele dá um desafio para a pessoa. O desafio é o seguinte: aquilo que você não dá conta, aquilo que é impossível para você. Ou seja, falar meio assim, vai correndo que nem um louco para atravessar a cachoeira. Você fala, não, porque tem uma rocha ali, eu vou bater meu nariz na rocha, entendeu? E aí a sua razão briga com o seu espírito. Por quê? Porque a ordem é sai correndo e vai atravessar a cachoeira. Só que por fé, se você ir, você descobre que ali, na verdade, era uma caverna e tem um pote de ouro. E isso é a vida com Deus, o chamado. É contra a sua razão. É contra o que você acha que você dá conta. Por isso que eu brinco, né? Aquilo que, né, você está incomodado é o seu ministério. Aquilo que você está dizendo não, abre o olho. É isso que o Senhor te chamou. Por quê? Porque o não na sua razão é só algo racional. Quando você diz sim, mesmo sem saber que você dá conta, aí você vai aprender a andar no sobrenatural, ou seja, a dependência do Espírito Santo. Simplesmente ele vai te conduzir e você vai olhar a besta assim, gente do céu, como é que está isso tudo acontecendo? Na verdade é porque você decidiu dizer sim, ao invés de ficar no comodismo ou no não da sua razão. Então a gente sempre tem que entender isso, né? Poxa, eu não sei o que é meu chamado. Começa a dizer, né? Se posicionar diante dos seus amigos. Porque se for amigo, vai ficar com você. Não são seus amigos, eles não vão ficar com você. Isso é nítido. Então, uma vez que você se posiciona, naturalmente as pessoas vão começar a te olhar com outros olhos. E naturalmente, ao longo do tempo, né, você vai o quê? Tendo mais acesso a elas, você vai falando, elas vão te procurando. E naturalmente você vai tendo oportunidade de ensinar. Nós temos aqui a nossa metodologia, né, visão de células, que é o quê? Naturalmente você vai trazendo essas pessoas para a sua célula. Naturalmente elas vão sendo transformadas, não pela sua lábia, porque a gente não dá conta, mas pelo Espírito Santo. E naturalmente você vai formando discípulos. Tudo é natural. Agora o que não pode é achar que não dá conta, por isso eu não vou fazer, eu só vou ser um espectador. Você vai provar para você mesmo que você é só um espectador. E você jamais vai aprender a fluir no Espírito na dependência dele, viver o sobrenatural. Verdade. Amém. Herbert, amanhã a gente tem uma programação muito especial na nossa igreja local, que é o nosso culto Frequência Detox. Quem tá animado aí pro nosso culto amanhã. Frequência Detox. Vai ser incrível. Estão todos convidados e intimados a convidar os seus amigos também. E o que você quer deixar para os jovens? Deixar não somente em relação ao recado do culto de amanhã, mas no contexto geral. Né? O que você quer deixar para essa geração, para esses jovens que estão vindo, muitas vezes pelo convite que nós fizemos, a gente já falou sobre isso uma vez, às vezes convidar alguém para um culto é um ato de posicionamento também, porque os convites para o mundo são enormes e às vezes nós nos omitimos em convidar alguém para ir a um culto, para ir a uma célula. Então o que você quer deixar para as pessoas em relação ao posicionamento e um convite especial para o culto de amanhã? Bom, então vamos lá, né? Isso Prepara é um projeto desafiador, porque nós precisamos tirar o evangeliquez da nossa mente. Então, nós queremos uma experiência e não um culto. Isso. Certo? Boa, Glória. Porque o culto já taxa, muita gente nem quer saber disso. Eu vou pro barzinho, eu vou pra balada. Verdade. Então, os seres humanos, eles estão atrás de experiências. Então, eu pago, sei lá, R$500 num ingresso VIP do camarote de não sei tal evento para ter uma experiência de êxtase. Só que a Bíblia é muito clara, que ela fala que a única coisa que preenche é o toque do Espírito Santo. Então, esse desafio, né, a gente vai fazendo uma faixa de horário totalmente diferente dos nossos padrões, justamente para alcançar esse público, né? Que está atrás de experiências. Por que está atrás de experiências? Porque estão vazios. Então eu quero lá ficar com alguém, eu quero lá encher a cara, eu quero lá experimentar uma substância entorpecente. Por quê? Porque eu estou com um vazio. Infelizmente, a religião colocou um rótulo muito negativo e muitos não querem ter a experiência do Espírito Santo por os rótulos negativos. Então,
né, a ideia proposta do Frequência é justamente a gente passar, né, uma experiência que vai ser marcante na vida da pessoa. Elevar a frequência. Nós só conseguimos alcançar novos patamares quando a gente sai de onde é que a gente está e a gente eleva a frequência. É isso aí. Ai. Zona de confronto. Mudar os drivers, né? Pois é. Emocional aí, ó. Mas é essa a proposta. Então, né, convide alguém, né? Você que está assistindo aí com a gente, né? Convide alguém, né? E comece a pedir ao Senhor para que ele se revele para essa pessoa, para que ela tenha uma experiência que ela nunca teve antes, né? Como a pessoa tem uma experiência legal, por exemplo, com a maconha, ela vai querer repetir, porque aquilo fez muito bem para ela. Depois ela começa a repetir mais, até o momento que aquilo ali não dá a mesma experiência. Aí ela parte o quê? Para cocaína, depois parte para o crack, e assim por diante, porque ela quer viver êxtases. Só que isso é vazio, e continua sendo vazio. O Espírito Santo é aquele que nos enche, nos transforma. Agora, se a gente não, né, convida a pessoa, é muito complicado ela descobrir assim do nada. Por isso que uma andorinha não faz verão. Se cada um de nós começarmos a chamar sendo o que assim, intencionais, nós vamos ver muitas pessoas sendo transformadas, não por no mérito humano nenhum, mas pelo toque do Espírito Santo. É essa que é a ideia, né? Nós vamos fazer amanhã no Frequência. Uau. Amém. Que venha a frequência, então. Bom, mais alguma pergunta? Tem nenhuma pergunta no Instagram? Quero agradecer aqui a cada um que esteve aí ligadinho com a gente no Instagram, na nossa live. Dizer que é a primeira de muitas que vem por aí. Então, Pode Crer Podcast tá só começando. Quero agradecer aqui ao Herbert por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da experiência dele, que esse testemunho dele que possa servir de inspiração. Fortalecimento e inspiração. Esse é o nome. Inspiração para você que está ouvindo, para nós que estamos aqui ouvindo, porque ninguém é perfeito, a gente está em busca da perfeição. Se nós fôssemos perfeitos, carruagem de fogo já tinha descido, nós já tinha subido. Mas fazer o quê? A gente tá aí, né? E é isso aí. Então eu quero agradecer a Elaine aqui, quero agradecer o Denilson, nossos parceiros que vão estar aqui com a gente nos podcasts. Novamente, nosso chefão aí. E deixo agora aberto a eles das considerações finais. Muito obrigado por estarem com a gente até agora. Elaine? Pessoal, muito obrigada. E como o Jefferson já falou, só reforçando, é o primeiro de muitos. Então estejam sempre ligados e atentos e sempre compartilhando. E relembrando, amanhã, Frequência Detox vai ser sobrenatural, não percam. Denilson? Só Sigole? mandar um alô para todo mundo que tá assistindo mesmo, mandar um abraço. E é isso aí, tamo junto no Pode Crer. Pode Crer. Pode Crer Podcast. É isso aí, galera. Então amanhã, 9h30 da noite, esperamos vocês no Detox Center, ali no fundo da FAR. Primeiro, Frequência Detox, vai ser top, não deixe de ir. Boa. Ó, pregador de fora, vai ter show de bola. Não vai ter pregação, mas vai o cara de fora aí, fora da casinha. O cara, o drive dele saiu assim, ele tá diferenciado. Então a gente espera vocês, vamos que vamos. Pode crer. Eleve a sua frequência.